Há perguntas aqui em relação ao câncer, sobre o método de purificação e método de correção do que aconteceu em vidas passadas e que vem a pessoa desencarnar com a doença. Bom, primeira, unindo as perguntas. Quando nós hoje operamos algum paciente com câncer, a primeira coisa que fazemos é vasculhar a integridade do organismo daquele paciente para saber se não existe metástase. Vou dar um exemplo, paciente com câncer de mama. Eu não vou fazer uma cirurgia radical numa paciente com câncer de mama se foi evidenciado nos exames pré-operatórios algum comprometimento metastático à distância, no pulmão, no osso, no cérebro. Então, não tem indicação. Então, rastreou-se e não encontrou doença à distância, aí nós operamos o tumor. Caso haja uma recidiva no futuro, eu hoje tenho duas interpretações. Primeira interpretação, as metástases eram tão pequenas que nenhuma tecnologia médica as identificou quando a paciente foi diagnosticada com câncer da mama, ou aquelas impurezas que nós adquirimos em vidas passadas continuam procurando válvulas de escape, que surgiram então posteriormente às metástases. Diante dessa colocação, aproveitando algumas perguntas que são semelhantes, qual deve ser o papel de um médico diante de um paciente que apresente uma doença que ele acredite que seja um processo kármico e de correção do perispírito? Se o espírito é eterno, ele é o mais importante. Se o corpo físico não é o eterno, ele é o menos importante. Se o câncer acomete o corpo físico como forma de purificação do espírito, que é eterno, por que o médico deve tirar um tumor canceroso do paciente? Talvez a conduta melhor será se deixar a doença evoluir, porque ela estaria limpando o componente mais importante do nosso organismo vital, que é o espírito. Absolutamente errado. Nenhum médico sabe até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então, todo médico deve fazer tudo que estiver ao seu alcance para aliviar, para curar e para consolar. Porque Deus sempre age nas criaturas através das criaturas. Então, eu tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance, dentro do meu conhecimento, para aliviar, para curar e para consolar. Outra pergunta aqui, que são coincidentes, é em relação ao que acontece com o médium durante a materialização do espírito. Nós não sabemos exatamente o que é que acontece. Sabemos que acontece. Agora, como que ele sobrevive a um fenômeno desse, estamos absolutamente ignorantes no assunto. Há determinadas reuniões em que simplesmente o corpo do médium desaparece e ficam ali sobre o leito somente suas roupas, com uma manipulação de energias tremendas. Onde é que está o corpo do médium? Não sabemos. Que se desmaterializou, sim. E quanto maior a desmaterialização do médium, melhor a materialização do espírito. Chegando às culminâncias das materializações sublimes, em que os espíritos se apresentam como são ou foram na última encarnação. Quando a ambiência não é suficientemente boa, muitas vezes o espírito materializante utiliza o perispírito do médium e sobre ele deposita as moléculas de ectoplasma. Nessas condições, o espírito materializado se assemelha ao organismo físico do médium e o que, por ignorância, gerou no passado muitas acusações de fraude, que é o médium que está se fantasiando de espírito para poder enganar pessoas tolas, pessoas assim pouco avisadas. Então existem muitas assim, dúvidas em relação a esses fenômenos e que nós precisamos de tempo para ainda compreendermos melhor. Em relação a essas perguntas sobre karmas de epidemias, vítimas de terroristas múltiplas, isso vai cair num tema chamado karmas coletivos. Então, se uma população é atingida por uma epidemia, onde é que está Deus novamente? Nós vamos ter que cair na mesma pergunta. Deus está onde? Está distraído? Está dormindo? Está passeando? Não. Então, existem povos que sabidamente apoiam governos que pregam a conquista de outros povos. Nós sabemos que isso aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. Nós estamos vendo hoje o que está acontecendo com um grupo chamado Estado Islâmico.
Nós estamos sabendo o que está acontecendo. Evidentemente, é óbvio, diante do que nós conhecemos, que esses componentes que são levados a esses atos insanos vão reencarnar coletivamente nesse planeta ou em outro planeta e vão passar por karmas coletivos semelhantes a tudo que estão difundindo pelo planeta hoje, inclusive com atitude temerária, imprudente, que absolutamente mostra absoluta ignorância de tudo que nós sabemos, com cuidados de gravar esses atos tremendos e divulgar pela mídia internacional. E pior ainda, se utilizando de crianças para procederem essas execuções. Isso é absoluto, é impossível nós imaginarmos que isso esteja acontecendo no século XXI. É impossível que isso esteja acontecendo no século XXI. O bloqueio do ensino de crianças, eu citei lá na nossa palestra de sábado, lá em Lisboa, a ocorrência que quiserem curiosidade de abrir a internet, de um episódio chamado O Galinha Tonta. A primeira coisa que você pensa é uma anedota, uma piada. O Galinha Tonta é um sertanejo brasileiro que de uma hora para outra começou a falar quase analfabeto, fluentemente o inglês, o alemão e o japonês. Como é possível uma pessoa quase analfabeta que não fala nem o seu próprio idioma corretamente dominar mais 3 idiomas? Isso despertou a curiosidade de jornalistas de São Paulo, foram ao interior, verificaram que era verdade e levaram consigo uma professora de alemã e 2 professores de japonês. Entrevistaram eles próprios em inglês e viram que o sertanejo falava e escrevia em inglês. Botaram ele em conversa com a professora de alemão e depois perguntaram a ela como é, o que a senhora achou. E ela respondeu, ele fala melhor o alemão do que eu falo o português. E os 2 professores de japonês, se algum aluno nosso estivesse estudando conosco, para falar o japonês e escrever como ele faz, estaria estudando conosco há 6 anos. Então vamos entrevistar o sertanejo e saber como é que ele aprendeu esses idiomas. Ele já estava com 21 e 22 anos. E ele disse o seguinte, que era uma criança muito pobre, passava fome e era alimentado pela empregada da casa ao lado. E num dia a dona da casa chegou, viu ele se alimentando no seu prato, não gostou, chutou o prato com comida e tudo. Ele saiu correndo para dentro de casa assustado, se trancou no quarto, começou a chorar e pegou no sono. Desde esse dia, ainda criança, com 7 ou 8 anos de idade, toda vez que ele adormecia, 3 meninos vinham conversar com ele. Um alemão, um inglês e um japonês. E foram eles que, ao longo de 15 anos, ensinaram a ele seus próprios idiomas. Então ele aprendeu dormindo. Qualquer trabalho de neurociência mostrará tranquilamente que o nosso cérebro não pode aprender dormindo, porque está em sistema de latência, em atividade basal, de recuperação das atividades diárias nossas. Se não foi o cérebro físico que aprendeu, quem foi que aprendeu? Evidentemente, o espírito, o cérebro espiritual. Isso vai ser um aprendizado no futuro. Nós vamos aprender dormindo. Então, indaga-se, diante dessas comprovações científicas. O triste é que só levantou curiosidade, não levantou a curiosidade de cientistas, de saber se existe alguma diferença do ADN desse rapaz conosco. Então, pergunta-se, se amanhã nós vamos aprender dormindo, como é que esses terroristas imprudentes impedirão as suas meninas e filhas, inclusive, de aprender? Eles vão impedir que elas adormeçam? Então isso tudo está escalonado, está programado. E não tem saída. Aqueles que insistirem nesse comportamento equivocado, não poderão permanecer no planeta, na sua subida de degrau, de planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Isso é tranquilo em relação ao que nós recebemos de informações do plano espiritual. E teríamos muito aqui informações também, perguntas sobre o comportamento diante das doenças. Nós temos N histórias aqui. Por exemplo, existe uma
manifestação, uma mediúnica chamada xenoglossia. Xenoglossia. Ou seja, o médium fala línguas que ele desconhece, incluindo línguas mortas, como aramaico antigo e latim. Numa das nossas reuniões, foi levada uma paciente portadora de um câncer de mama com metástases ósseas disseminadas. O principal sítio de metástase do câncer da mama são os ossos. E a paciente estava deitada ao meu leito, era minha paciente, eu conhecia profundamente todo o caso dela. E nesse dia, a materialização para o seu tratamento foi feita pelo João Pedro, que se aproximou da enferma, materializado, e começou a conversar no inglês fluente, o médium mal fala português, em inglês fluente com alguma outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a sua voz. Então, o conjunto de fenômenos mediúnicos raros era, ao mesmo tempo, a materialização, a bioluminescência, a voz direta e a xenoglossia. Tudo ao mesmo tempo. Não consigo lembrar, em tudo que eu estudei, os mesmos fenômenos acontecendo simultaneamente. O inglês era tão rápido, tão fluente, que eu não conseguia acompanhar nada quase. Mas uma palavra era repetida tanto por João Pedro quanto a entidade que se manifestava com ele pela voz direta, repetidamente. Wonderful, wonderful, wonderful. E eu cá comigo. O que existe de tão maravilhoso numa paciente com câncer de mama com metástases ósseas disseminadas? Bem, aguardei. Na primeira oportunidade que eu tive em outras reuniões, indaguei a Frederic. Frederic, o que o João Pedro tanto elogiava naquela paciente? Ela estava com câncer de mama, com metástase para todo o esqueleto. O que tinha de tão maravilhoso? Que fique essa lição para todos nós. Paulo César, ele estava elogiando a forma como ela estava aceitando a sua prova através da doença. Ela não estava blasfemando contra Deus. Ela não estava acusando os médicos. Ela estava serenamente lutando com todas as armas que a medicina colocava à sua disposição, mas conformada, resignada, sabendo que é uma prova que ela tinha que passar, que nós podemos ajudar, mas não podemos impedi-la que passe. Há possibilidade dessas modificações desses karmas? Sim, mas isso vai depender de cada caso, caso a caso. Se eu tirei o braço de alguém, vou vir com alguma prova que vai me fazer perder o braço. Evidentemente, um acidente qualquer e eu vou perder o meu braço, porque eu tirei o braço de alguém. Há uma citação em um caso semelhante no Brasil, que o comportamento daquela pessoa foi tão assim elevado, em termos de caridade, que quando chegou no momento dela perder o braço, ela perdeu somente um dedo. Então, o karma pode ser modificado, caso a caso. Se o câncer, outra pergunta que tem aqui, é o suficiente para a limpeza completa do espírito? Não sabemos. Nós vamos ter que cair aqui no exemplo do Schrödinger. Eu vou precisar desencarnar para mim conhecer se aquele processo kármico relacionado ao câncer foi suficiente para a limpeza ou remodelação completa daquele perispírito. Isso vai depender de caso a caso. Nós estamos diante de uma tremenda ciência em sua quase totalidade desconhecida para nós. Recebemos informações mediúnicas, compreendemos algumas coisas, mas estamos com o universo à nossa frente. A ponto de, enquanto estava escrevendo o livro A Face Oculta da Medicina e fazendo comparações sobre os fenômenos que aconteciam com Jesus e muito semelhantes ao que eu vejo nas materializações, sem eu ter comentado nada com ninguém, achando que o ectoplasma de Jesus que ele utilizava era o mesmo que os espíritos no lar de Freitas utilizavam, Frederic aproximou-se de mim materializado e falou: Paulo César, sem eu ter comentado com ninguém nem perguntado nada, ninguém sabia que eu estava escrevendo o livro. O ectoplasma que Jesus utilizava era diferente do nosso. E eu perguntei: mas era ectoplasma? Sim, mas uma força que provinha diretamente do Pai Celestial. Isso só aumentou o horizonte da minha ignorância. O que ele estava querendo dizer? Que existem vários tipos de ectoplasma. Então nós estamos diante de um emaranhado assim imenso de dúvidas e vendo uma luz distante no final de um túnel. Para ser bem claro, nós não temos inteligência para compreender
essa ciência que está surgindo agora. Nós não temos inteligência para compreendê-la. Por isso eles não perdem tempo em nos explicar esses detalhes. É isso que eu teria a dizer e agradecer a toda a atenção que nos foi dada nessa tarde. A pergunta foi: como podemos influenciar, atuar sobre os nossos órgãos doentes através do pensamento, num processo de autocura, ou pelo menos num processo de melhoria, harmonização? Allan Kardec nos diz para falarmos aos nossos órgãos. Já era nessa perspectiva de atuação energética? Então, realmente, nós podemos atuar, influenciar sobre os nossos órgãos doentes, através do pensamento. Na prática, essa pergunta aqui é bem interessante, porque a autocura, ela, até o Paulo acabou de falar algumas coisas sobre isso, quando direcionamos o nosso pensamento naquele órgão ou naquele local, nossa atenção, irradiando uma energia, um pensamento de cura, um pensamento positivo, uma vontade de ser curado, muitos de nós conseguimos a cura. É a vontade interior a serviço, da regeneração de um órgão. Eu lembro de um fato pessoal que mês passado eu acabei num manuseio na minha casa, torcendo o joelho, um ligamento cruzado do joelho. Fazia 10 anos que tinha acontecido quando eu jogava futebol. E aconteceu de novo, eu falei, e agora? Amanhã cedo eu preciso trabalhar e tá tarde, a perna doía demais. Eu sentei no sofá, coloquei minha mão no joelho e comecei a fazer uma oração e aplicar uma bioenergia nessas células. Processo, claro, coloquei gelo, tinha que fazer isso. Foi gelo, mas, além disso, apliquei. No dia seguinte, eu estava muito bem, muito melhor. A recuperação foi mais rápida do que das outras vezes quando isso acontecia. E não precisei imobilizar. Então, assim, o que acontece? De acordo com a situação, nós teremos êxito. Só que tem situações kármicas que foram pedidas por nós mesmos para passar, que a cura, ela vem pela nossa atitude durante uma semana, um mês, 10 anos, 20 anos de existência. Porque a principal cura, ou harmonização, é sempre a da nossa alma, do nosso espírito. Essa pergunta é real. A autocura, acho que se dá, e tem métodos de meditação que ajudam muito a transmutação dessas energias que estão sendo drenadas pelo perispírito, pelo corpo. Agora, tem casos que demandam mais tempo. E tem casos que, se a nossa fé for tamanha, como foi daquela mulher que sofria de hemorragia, se a nossa fé, o nosso auto-perdão for verdadeiro, nós instantaneamente nos curamos de muita coisa. Então, o auto-perdão e a fé... Por que auto-perdão? Porque no auto-perdão nós não vamos sentir merecedor, nós vamos aliviar aquela culpa que causa a doença. O auto-perdão cura a nossa alma. A fé move os fluidos para regenerar o corpo físico também. Porque às vezes com culpa a gente mesmo gera a própria doença. Tudo bem, quero fazer uma autocura, mas a gente pode deixar de gerar uma autodoença por causa da culpa, por causa do medo, por causa da insegurança, por causa de várias coisas. E isso, essa pergunta, ela conversa com uma outra que é assim, o crescimento, como explicar o crescimento ou interação quântica com karma, quer karma individual ou coletivo. No caso de um karma, um processo que é expiação ou consequência de um ato cometido no passado, essa interação quântica vai ocorrer, porém, o que eu entendo da pergunta, do ponto de vista da cura, vai depender muito do projeto reencarnatório que nós fizemos.
e do nosso desenvolvimento durante essa vida, durante essa encarnação. E muitas vezes, uma coletividade, que ela coloca aqui um karma coletivo, às vezes uma nação, ou o pessoal de uma cidade, ou como ocorreu com um avião que infelizmente caiu, nós temos ali um processo coletivo, um desencarne coletivo. Se alguns de nós temos que passar por alguma experiência coletiva, ou já estamos passando, esse emaranhamento quântico está ocorrendo? Sim, porque são espíritos que têm uma sintonia devido a alguma coisa de outra encarnação, ou até mesmo dessa. E para passar por essa prova, ou passar por essa expiação que o karma está dando. Só que a gente sabe que o karma, ou a expiação, não é ruim. A expiação pode causar-nos dor? Causa dor. Ou quando a gente nasce com uma doença, ou quando adquire ali, com 40 anos no meu projeto encarnatório, até lá para desenvolver um câncer, e por meio desse câncer, olha só, um karma, devido a algumas situações ou sentimentos do passado e do presente, esse câncer vai me ajudar a desenvolver a fé mais rápido do que se eu não tiver. Então, muitas vezes, a gente, para querer acelerar nosso processo, para querer dar uma acelerada na coisa, nós fazemos escolhas e a misericórdia do Pai aceita. E recebemos todo o auxílio para conseguir superar essa experiência. A gente já chama de karma, mas algo planejado e que vai abalar a nossa estrutura. Mas é bom que abale para que a gente possa se reconstruir a partir dele, se regenerar a partir dele. Quantos de nós não somos mais fortes hoje, depois de termos superado algumas experiências difíceis? Portanto, é basicamente isso que acontece. Tem mais perguntas? Tem, mas eu já fiz um conjunto. Na mesma resposta eu coloquei todas. Então aqui tem uma outra, o entrelaçamento quântico. Tem mais duas. Mais três. Duas nós vamos unir aqui. O entrelaçamento quântico mantém-se entre dois seres, mesmo depois deles do desencarne. Olha só. O emaranhamento quântico se mantém depois da morte. E a outra, pelo emaranhamento quântico, atendido ao comprimento de onda de nossos pensamentos, até onde podem chegar nossas preces e como são captadas e por quem. Então a primeira, o entrelaçamento quântico se mantém mesmo depois do desencarne, porque estamos unidos pelo fluido universal. E se existe um vínculo de afeto ou algo assim, ou qualquer vínculo com a pessoa emocional, nós vamos mantermos vinculados. Agora, a oração. A oração, ela é a emissão de pensamento, e essa emissão de pensamento, ela tem, no meu ponto de vista, dois alvos. Os espíritos superiores, que intercedem por nós. Existem falanges de espíritos superiores que cuidam das preces recebidas e avaliam para que ela possa ser atendida no ponto de vista da necessidade da pessoa, da nossa necessidade no momento, de como isso vai acontecer. Mas tem também uma outra via por onde a oração é canalizada, que é uma via direta com Deus, com nosso Pai, ou seja qual for o nome que a nossa religião dê. A comunicação direta, porque nós somos partículas divinas. Existe uma comunicação direta entre a partícula divina que nós somos e o Criador, entre o Criador e a criatura. E é dada pela consciência. Para quem quiser aprofundar nisso, Livro dos Espíritos, no capítulo A Lei da Liberdade, liberdade de consciência, ele fala do pensamento, da comunicação entre Deus e a criatura. Então, pela oração, nós emitimos pensamento, espíritos captam e
vai dar direção para o que seja pedido ou tal. Mas existe uma interseção direta entre nós e o Criador, e muitas vezes, quando a gente faz uma oração por alguém que está sofrendo com dificuldade, instantaneamente surgem fluidos envolvendo a pessoa, e esse fluido não é de uma entidade que está fazendo ali, mas é a energia, a gente não sabe fisicamente como isso se dá, mas é uma energia do Criador, atuante a partir do nosso pedido intercessório. A oração tem um poder muito forte, que pela ciência ainda não tem explicação. Porque está embasado no fluxo da lei do amor. Quando nós oramos por alguém, nós estamos criando conexões de fluxo da lei do amor com aquela pessoa que está precisando de ajuda. Nós criamos canais. Claro que ela também vai estar na sintonia ou não, tem alguns processos sim. Então a gente pode orar por alguém que desencarnou, meu pai desencarnou, ou então meu filho ou meu marido desencarnou, ok. Vamos orar. Orar muito se a desencarne foi tranquilo, ou se o desencarne for complicado, doloroso, precisamos orar muito. Por quê? Toda essa energia da oração vai ser utilizada na melhora dele. Exemplo disso, a mãe de André Luiz orava por ele constantemente. Para quem conhece o livro Nosso Lar, e que ele foi considerado suicida no plano espiritual, porque ele simplesmente bebia, tinha uns hábitos de irritação, e aquilo foi comprometendo o físico. O que aconteceu? Lá ele era visto como um suicida, e achava que não. E o que aconteceu? A mãe dele orava muito por ele. E tinha uma paciente que orava por ele também, muito. E depois de uns 7 anos ali, ele conseguiu uma abertura. Ele pediu ajuda a Deus. Quando ele pediu ajuda a Deus, ele conectou. Conectou com a oração que todo mundo já estava fazendo para ele, aí ele subiu. Então, oremos, porque a energia vai ser reservada. Tanto, aí a pergunta aqui, por quem? Por espíritos superiores, e também pela ação do Criador por aquela pessoa. E a outra pergunta, somos um grupo de 14 pessoas que dedicam totalmente à meditação e oração, chamado Fraternidade e Luz. Pergunta, qual é o valor de um grupo como este aos olhos do plano espiritual? Se o grupo está trabalhando no bem, para o bem, o plano espiritual vai ter uma visão de muito amor. Se o grupo não estiver fazendo algo bom, eles também têm uma visão de muito amor conosco. Qual que é o ponto? Depois podem conversar comigo depois que terminar para eu saber mais detalhes. Quero saber. Mas se esse grupo faz meditação e oração, né? Fraternidade e luz, e está propagando bem com as orações, com as práticas meditativas, gente, é maravilhoso. 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 Estão sentindo bem nessa tarefa? Permaneçam, continua. Se puder fazer a oração da prática, da caridade, que a caridade é uma oração também, gerando alguns projetos novos para atender algumas pessoas que estão sofrendo, vai ser melhor ainda o que já está sendo feito. O que já está sendo está muito bem. E se puder melhorar, mais ainda, e continuem nessa. Fico à disposição depois para conversar no final com vocês. Fiquem interessados em saber o que vocês fazem. Tá bom? Obrigado.